Olá, irmãos. Graça e paz. Meu nome é Marcos. Seja muito bem-vindo aqui a este canal. Este canal foi criado para nós tratarmos dos mais diversos assuntos, principalmente concernente a assuntos teológicos e eclesiásticos, tratando aí da Igreja do Senhor Jesus. Esse canal foi principalmente criado para servir a igreja onde eu trabalho, onde eu sirvo, e ajudá-los a entender melhor alguns textos da Sagrada Escritura. Então, alguns temas de difíceis interpretações, eu trabalho aqui para ajudá-los na caminhada cristã e na interpretação da Sagrada Escritura. E no meu trabalho, servindo a Deus e a igreja, tenho ouvido algumas indagações, algumas perguntas, e eu acredito ser importante nós trabalharmos aqui nessa noite. Mas eu garanto a você que o conteúdo ele é bíblico, o conteúdo ele é extenso, e o conteúdo com certeza vai ser suficiente para você ter aí um panorama do assunto tratado. Hoje o assunto é línguas estranhas na Igreja do Senhor. Como abordar esse tema? Existem várias interpretações sobre e 3 são as principais. Alguns interpretam que o fenômeno da língua estranha é apenas língua internacional. Outros, línguas espirituais, língua de anjos. E aqueles que dizem ser um fenômeno religioso presente em toda religião, que é chamado de glossolalia. Mas vamos direto para o texto e eu explicarei como se deve lidar com o fenômeno da língua estranha no contexto de igreja, seja uma, seja outra. A orientação de Paulo serve para ambos os casos. E depois faremos uma abordagem aí dessas 3 interpretações variadas, né? Para que você, se você achar suficiente a explicação de Paulo, você já não tenha perdido o seu tempo assistindo esse vídeo, né? Com certeza, se você ficar até o final, você vai ser muito edificado com tudo. Mas se você pegar apenas a explicação do apóstolo Paulo, já será suficiente para você lidar com essa situação. Se você é pastor de igreja, cooperador, presbítero, bispo, isso vai ser muito importante para você saber orientar a sua igreja aí concernente à questão das línguas espirituais, tá bom? Então vamos direto para o texto onde Paulo aborda o fenômeno da língua estranha dentro da igreja. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, orientações básicas. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. A primeira orientação de Paulo é que tudo que for feito seja feito para edificação. Entre os dons está aqui, inclusive, o dom de línguas, entre outros. A Igreja do Senhor tem dons diversos e esses dons têm que ser usados para a edificação do corpo da igreja. Nenhum deles devem ser usados para vanglória, mas sim para a edificação daqueles que compõem o corpo de Jesus Cristo, que é a Igreja Santa do Senhor. A partir do versículo 27, o apóstolo Paulo dá orientações com foco na língua estranha, neste dom específico trabalhado por Paulo. E ele diz assim: e se alguém falar em língua estranha ou desconhecida, ele orienta, faça-se isso por 2, quando no muito 3. Então, num culto público, o máximo de pessoas, segundo Paulo, que deveriam falar em línguas estranhas, deveriam ser 3 pessoas. 3, no máximo. E haja quem interprete. E antes ele diz, cada um por sua vez. Então os 3 que devem falar línguas estranhas não devem falar todos juntos. Um fala língua estranha. O outro tem outra língua desconhecida? Fale também. O segundo cessou a fala, o terceiro, que tiver língua estranha também, pode falar. Cada um em sua vez, para não quebrar a ordem do culto, se houver intérprete, no versículo 27. Mas, se contudo você está na igreja, Deus te deu o dom de língua estranha, mas você nota que não há intérprete, ninguém para interpretar a oração que você tem feito ao Senhor em língua estranha, o que você deve fazer então? Paulo ele diz no verso 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus.
Então o fenômeno da língua estranha, essa aplicação, essa orientação de Paulo, ela pode servir para ambos os casos. Se você está falando, se o dom que Deus te deu é falar línguas internacionais, ok, você está falando, se tiver intérprete você fale, se não, você ore consigo mesmo, em silêncio, como balbuciando palavras, consigo mesmo, para não desobedecer a palavra de Deus, né? Ou então, se você estiver falando língua dos anjos, essa orientação aplica-se também a você, do mesmo jeito. Você fale se tiver intérprete. Se não tiver intérprete, você fale consigo mesmo. Você ora em secreto. Ou quando você chegar na sua casa, você ora com todo vigor, com todo espírito, porque você não precisa entender o que você está orando. Você não, o outro sim, você não precisa entender. Na igreja, os demais, precisam entender o que você está falando, e isso acontece através do intérprete, que é o dom que Deus deu. Se Deus não deu o dom de intérprete, Deus quer edificar apenas a você com o dom de línguas. Então ore consigo mesmo, em casa ou em silêncio na igreja, consigo mesmo. E esta é a orientação de Paulo concernente a este. Aqueles que acreditam que o que falam é o fenômeno da glossolalia, ou seja, é um êxtase religioso, que você fala coisas baseadas na sua língua mãe, uma demonstração de emoção, não é errado você fazer isso, isso é uma catarse emocional, você pode fazer também. A orientação de Paulo também se aplica a você. Você pode fazer isso em silêncio na igreja, ou na sua casa você pode fazer de forma audível, que de qualquer forma você será edificado. Então essa é a orientação de Paulo para todos os casos em que este fenômeno acontece. Muito bem. Você chegou até aqui. Você quer ir até o final? Então vamos juntos. Atos dos Apóstolos é um dos livros que mais se usam para interpretar a questão da língua estranha. Em Atos, no capítulo 8, versículo 17, tem um texto interessante que vai nos ensinar a interpretar o livro de Atos. Por quê? Por que nós precisamos interpretar corretamente o livro de Atos dos Apóstolos? Porque ele é peculiar em todo o Novo Testamento. Ele tem sua forma de interpretação e nós vamos abordar isso aqui hoje. Pois bem, acontece o fenômeno da língua estranha em Atos, quando o Espírito Santo vem com manifestações de poder, e uma dessas manifestações é que todos falam em línguas estranhas. O que são aquelas línguas? Língua de anjos ou línguas internacionais? Evidente, está explícito no texto que são línguas internacionais. Cada um que veio de sua própria região ouvia aquele povo falar da glória e da bondade de Deus, exaltando o Senhor. E eles ficaram admirados. Interpretamos que aquele fenômeno aconteceu para demonstração de que o Evangelho ele é universal, ele vai a todas as línguas, né? Então, é evidente e explícito que a primeira manifestação do Espírito, trazendo consigo a língua estranha, consiste em línguas internacionais. O segundo momento acontece em Atos 10, 45, na casa de Cornélio, quando Deus leva Pedro ali para pregar para Cornélio, e Pedro, ao pregar, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e aconteceu o seguinte: e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus que estavam com Pedro, todos quantos tinham ido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Sendo Cornélio gentil, toda a sua família gentílica. Quando Pedro, com os demais judeus, vieram à sua casa, o Espírito Santo desceu sobre eles, todos falaram língua estrangeira. Por quê? Para quê? Por que a presença do Espírito Santo sobre aquela família foi evidenciado com línguas estranhas? Para que Pedro pudesse reconhecer que os gentios também tinham sido abençoados com o selar do Espírito, com o batismo do Espírito,
Porque a palavra batismo significa ligar a alguma coisa. O batismo estava ligando aquela família a Cristo também. E os judeus que haviam se convertido à fé cristã estavam maravilhados que Deus havia operado aquele grande milagre. Que Deus também estava abençoando os gentios. Você lembra que pouco tempo antes, Pedro achava que os gentios ainda eram imundos, né? Em Gálatas, me parece, no capítulo 1, Paulo chama atenção, no capítulo 2, Paulo chama a atenção de Pedro por ele tratar diferente os judeus cristãos e os gentios cristãos. Ele ainda não tinha sido convencido convictamente ou profundamente pelo Senhor sobre este fato, que o evangelho era também para os gentios. Mas neste momento, Pedro reconhece, e todos que tinham ido com ele, que a bênção de Deus da salvação era também uma oferta para os gentios, ou seja, para aqueles que não faziam parte do judaísmo. Então, naquele momento, a língua estranha foi evidência do selar do Espírito e do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo nada mais é do que a habitação interna do Espírito Santo. Né? Porque a palavra batismo significa ligar a alguma coisa. O Espírito Santo, ele batiza alguém quando ele liga essa pessoa a Cristo. Romanos capítulo 6 trata do batismo com o Espírito Santo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos liga a Cristo e tudo que Cristo realizou por nós, estamos ligados a Ele nessa realização, na morte, no sepultamento e na ressurreição, através então do batismo com o Espírito Santo. E por que eu disse que Atos tem uma forma peculiar de ser interpretado? Porque nem tudo que aconteceu em Atos naquela época acontece hoje. E talvez você ouviu isso aí te deu calafrios. Que é isso que Marcos está falando, gente? Te assustou? Mas veja bem esse texto aqui, Atos 8,17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo ele via habitar sobre os crentes em Atos dos Apóstolos através da imposição de mãos dos apóstolos, demonstrando autoridade apostólica. A autoridade apostólica se demonstrada através do Espírito Santo ser dado através deles. A bênção do Espírito Santo vinha através da imposição de mãos dos apóstolos. Por causa da autoridade apostólica, eles deveriam ser reconhecidos como apóstolos, fundadores de doutrinas, que seus escritos seriam o fundamento da igreja e a pedra angular que é Jesus Cristo faria parte. Então, a base da igreja são os ensinamentos dos apóstolos, cujo Cristo é a principal pedra angular. Mas para a igreja aceitar isso, tinha que ser demonstrada a autoridade apostólica. Hoje, como que você recebe o Espírito Santo? É através da imposição de algum apóstolo? Há apóstolos hoje em dia? Os apóstolos têm 3 características peculiares do apóstolo. Primeiro, o apóstolo tinha que ter andado com Jesus, em vida ou depois de ressurreto. Quando Pedro faz ali aquele jogar de sorte com o apóstolo para substituir Judas, ele falou que tenha andado com ele. Depois, tem que ser o quê? Escolhido pelo próprio Cristo, no caso do apóstolo Paulo. E essa autoridade deve ser reconhecida também pelos demais apóstolos. E mais uma, ele teria que ter aprendido diretamente de Jesus. O apóstolo teria que ter aprendido a doutrina diretamente de Jesus. Não é um outro que ensinou. Jesus mesmo ensinou essa doutrina para aquela pessoa. Então, ele teria que ter andado com Jesus, ter sido escolhido por Jesus, aprendido de Jesus e ter sua autoridade reconhecida pelos demais apóstolos. Paulo, em Gálatas, trabalha isso, que a autoridade dele foi reconhecida por Pedro, Tiago e João. Muito bem. E essa autoridade era demonstrada através de sinais, inclusive o de conceder a presença do Espírito Santo através da imposição de mãos. E isso é óbvio, é explícito que não acontece mais. Aconteceu em Atos, não acontece mais. Pois bem, este argumento de que ao falar língua estranha é evidência de batismo com o Espírito Santo, ele é uma falácia, uma mentira, um engano.
Porque quando nós vemos nas cartas de Paulo, em Efésios 1,13, o que ele diz? Ao ouvir o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Esta doutrina, ela é universal e eterna, para sempre, se aplica hoje. Quando que o Espírito Santo passa a habitar no crente? No momento da fé. Ele crê, ele é selado, segundo Efésios 1,13. Para não necessitar aí de uma imposição de uma autoridade espiritual, pois os apóstolos não estão mais entre nós para nos conceder isso, né? Então, irmãos, esse argumento de que porque aconteceu em Atos tem que acontecer hoje não é verdadeiro, porque este exemplo que eu vos dei demonstra isso. Então, língua estranha não é evidência de batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o fruto do Espírito presente em cada vida. A língua estranha é um dom como todos os demais. Este dom, ele evidencia o operar do Espírito, não o selar do Espírito. O selar do Espírito, ele tem como evidência o fruto do Espírito Santo, transformação de vida. Um dia uma senhora chegou para mim, Marcos, eu tenho 10 anos buscado o batismo com o Espírito Santo e ainda não fui batizada. E eu falei, pois é, se você está buscando o batismo com o Espírito Santo e não foi batizada, então a senhora ainda não foi salva. Porque para ser salvo precisa ser ligado a Cristo. Se não for ligado a Cristo, não tem vida. E o batismo nada mais é do que ser ligado a Cristo, ligado a Ele, pelo processo da conversão, o habitar do Espírito, como está escrito em Efésios 1,13. Tendo ouvido o Evangelho e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Agora, as línguas em Coríntios, língua internacional, língua estranha ou glossolalia? Não importa. Não importa. O importante é como lidar com isso. Pode ser glossolalia, e nós vemos isso muitas vezes hoje em dia. Uma pessoa que fala coisa que é só uma êxtase, fruto da língua mãe. Sílabas construídas na linguagem portuguesa. Não tem nada diferente. Tem o fenômeno daqueles que recebem a língua internacional. Tem aqueles que dizem falar a língua dos anjos. Como deve lidar com isso? Segundo as orientações de Paulo. O importante é isso. O importante é isso. Saber lidar com isso. Que saber diferenciar a língua de anjos de línguas internacionais para alguém que nunca ouviu o inglês, por exemplo. Como que ele vai diferenciar? Não tem como diferenciar. Alguém que nunca ouviu o árabe, vamos dizer aqui, essas línguas estranhas, línguas de outros países, a Alemanha, por exemplo, a pessoa nunca ouviu falar, nem viu alguém falar essas palavras. Então, como que ele vai diferenciar a linguagem de anjos do que línguas internacionais? Não há como. A orientação de Paulo se aplica a ambos os casos. Pode ser glossolalia, língua internacional, língua de anjo. O importante é como lidar com isso. Se você está falando, tem que ter um intérprete, um de cada vez. Se não tem, você não fala. Fala em casa ou fale consigo mesmo, baixinho no culto. Amém, meus irmãos? Eu espero ter ajudado vocês com isso. Eu espero que você que acha que não é batizado com o Espírito Santo, só porque não fala língua estranha, não se sinta mal por isso, porque a igreja de Corinto era cheia de línguas estranhas. No entanto, aquela igreja era cheia de línguas estranhas. No entanto, aquela igreja não era espiritual, como disse Paulo. Carnais vocês são. Vocês têm os dons, mas vocês usam os dons para a glória própria. Vocês falam muitas línguas, mas isso não demonstra que vocês são espirituais. O que demonstra a espiritualidade é o que Paulo escreveu aos Gálatas. Cristo mora em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. O fruto que vem depois de mim, das minhas obras, o fruto que se expressa é de Jesus Cristo, é do Espírito Santo. Espero ter acrescentado algo à sua vida. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz esteja sobre sua vida, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Graça e paz.